ajudou e tem nos sustentado até aqui, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, entramos em Tua presença, meu Pai, te pedindo também perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, nossos erros. Oh Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que fizemos, Pai amado, que cometemos, que não agradou ao Senhor, mas entristeceu o Teu Santo Espírito, Pai amado, nos perdoa, nos purifica, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai amado, que o Senhor faça da sua serva agora, Pai amado, boca do Senhor neste lugar, que em nome de Jesus, através da vida dela, Pai, por intermédio dela, Pai amado, o Senhor venha transmitir o que o Senhor quer para nossas vidas, meu Pai. Nos ensina, meu Deus amado, através da vida da Tua serva, que ela seja um grande instrumento em Tuas mãos, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, tira toda a distração e fala conosco. Amém, meu Pai. Amém. Eu já estava preocupada com a luz, com a claridade. Eu falei, pronto, não vou enxergar nada. Se com luz eu já não estou enxergando direito, imagine sem iluminação. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu estou surpresa. Irmã, agora é a hora da pregação da palavra mesmo, né? Que é diferente o... irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18 e versículo 18. Nós vamos ler até o 23, amém? Irmãos, eu confesso a vocês que desde o primeiro dia que eu soube do tema, eu fiquei presa numa palavra. A palavra que se encontra em Gênesis, que fala da escada que Jacó teve um sonho. E ele via uma escada que era colocada na terra e essa escada ia até o céu e os anjos subiam e desciam. E eu fiquei presa nessa palavra, meditando nessa palavra. Só que hoje o Senhor me mostrou que não era aquela palavra. E eu falei, meu Deus, mas como? Ainda pensei, será que eu estou tão enganada assim? Mas quando o Senhor começou a falar o meu coração, e aí a coisa fluiu. E eu falei, realmente, às vezes a gente fica tão preso no tema, tão preso na palavra, e o Senhor quer falar outras coisas além do tema. Amém, irmãos? Então eu vou procurar explicar bem direitinho para todo mundo compreender o tema e o que o Senhor quer falar comigo e com você. Amém? O jovem rico. Ai, não tem jeito, peraí. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Amém, irmãos? Irmãos, é uma passagem bem conhecida. E eu acredito que quase todos aqui conhecem. E esse jovem rico, ele se aproximou de Jesus e, todo animado, ele foi perguntar o que eu devo fazer para chegar ao céu, para conseguir entrar no céu, ou seja, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus o questiona, você conhece os mandamentos? E aí Jesus fala para ele 5 mandamentos, e ele diz, não, eu já conheço. Que Jesus fala, conhece os mandamentos, não adulterarás, não furtarás, não levantará falso testemunho, honrará o teu pai e a tua mãe. E ele, não, eu conheço e eu os cumpro desde criança, eu procuro cumprir. E então, em alguns textos, em algumas Bíblias, a palavra aqui também inclui
quando Jesus fala com ele, além dele falar dos mandamentos, ele fala, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Talvez alguma Bíblia aí seja, e amará o teu próximo como a ti mesmo. E ele fala, não, mas eu já observo isso, eu tenho praticado isso desde a minha infância. E então Jesus olha para aquele jovem, e ele fala, então vai e vendes tudo que você tem. Pega esse dinheiro, dá aos pobres, e depois você vem e siga-me. E aquele jovem, então, abaixou a cabeça, ficou muito triste e foi embora. Porque, na verdade, não era essa a resposta que ele queria ouvir da boca de Jesus. E então Jesus, olhando aquele jovem, depois, continuando lendo a palavra, Jesus disse que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas nós vamos nos ater somente até o 23 aqui no que eu falei, no que nós lemos. E gostaria de estar meditando junto com os irmãos sobre essa palavra. A questão de chegarmos ao céu. O que é importante para nós chegarmos a estar com Deus, a estar realmente no céu, a herdarmos a vida eterna. Esse jovem, a primeira coisa que ele fez foi se aproximar de Jesus, foi procurar Jesus. E ele fez bem, porque ele sabia que Jesus tinha condições de dar para ele as respostas que ele precisava. Ele foi buscar na pessoa certa, na pessoa que realmente ele saberia que ele não voltaria dali com dúvidas. E a mesma coisa somos nós. Hoje, nós não temos a Jesus Cristo no nosso meio em carne e osso, para que possamos chegar até Ele e perguntar e questionar determinadas coisas. Mas nós temos a palavra. Através da pregação da palavra, Ele se faz conhecer a cada um de nós. Ele se apresenta a mim e a você através da palavra. Por isso que é importante pregar o Evangelho. Ide por todos os lugares, por todas as nações, e pregai o Evangelho a toda criatura. É importante porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como que nós queremos que as pessoas conheçam Jesus se nós não falamos de Jesus? Então, eu e você temos essa oportunidade de conhecer Jesus, porque nós estamos numa igreja que prega quem é Jesus. Quando nós ligamos a nossa televisão, existem programas que falam quem é Jesus, no rádio e assim por diante. Existem muitos meios que falam quem é Jesus. Então, a primeira coisa que que o ser humano precisa para poder entrar no céu é se apresentar a esse Jesus. Porque Jesus Cristo, já se apresentou a nós. Ele já se apresentou à humanidade. Ele já se entregou pela humanidade. Cabe agora a cada um de nós nos aproximarmos desse Jesus. Irmos até Ele. E algumas pessoas, elas ficam nos seus lares querendo que Jesus bata lá na porta dela, E de repente ele bate, que ele manda lá os missionários que batem na porta e apresenta Jesus para ele. Mas nós precisamos ir até Jesus. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a partir do momento que nós vamos ouvindo quem é Jesus, a palavra vai entrando no nosso coração e vai gerando uma fé. Ou seja, nós começamos a crer que esse Jesus que é pregado, que é tão falado, esse Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, que estava com Deus, que sempre existiu junto com Deus, e que ele veio ao mundo para nascer de uma mulher, e viveu como homem nesta terra, até chegar o momento em que ele entregou a sua própria vida, derramou o seu sangue, pagando um preço que eu e você não podíamos pagar. Ele pagou o preço pela condenação de toda a humanidade, de toda a raça humana. E isso se tornou notório, se tornou público, para que todos saibam. Aí as pessoas falam assim, mas eu não tenho culpa se Jesus morreu na cruz por mim. Eu não pedi que ele fosse lá na cruz, que a gente às vezes ouve isso. Eu não pedi que ele fosse lá na cruz. Jesus, ele foi por amor. Ele foi por amor às pessoas que ele conhecia e às pessoas que ainda iriam nascer, que ainda viriam a este mundo.
Então, um amor incondicional. E então, o sacrifício de Jesus foi válido. Porque quando Jesus olhou na terra, não havia um justo que pudesse se entregar na cruz. E então, foi necessário vir Jesus. Mas, quando nós, ouvindo sobre isso, cremos no nosso coração que Jesus é o Filho de Deus, nós precisamos, então, confessá-lo como o nosso Salvador. Precisamos falar, Senhor, eu aceito o seu sacrifício. Eu creio que é verdade o que a igreja prega. E eu quero que o Senhor venha fazer morada na minha vida. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que nós convidamos Jesus para morar na nossa vida, e então nós começamos a participar mais da vida em comunidade, nos vem então o conhecimento de que nós precisamos então nascer de novo. E o que é esse nascer de novo? Certa passagem bíblica diz de Nicodemos: se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não poderá entrar no céu. Então, o que é nascer da água e do Espírito? Quando a palavra diz, ide a todo mundo, a todas as nações, e pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas, aleluia, louvado seja Deus, mas aquele que não crê já está condenado. Então, irmãos, o batismo, ele segue a sua confissão de Jesus como Senhor da sua vida. Você confessa Jesus como Senhor da sua vida, mas você precisa matar a sua natureza humana. E como que nós matamos a nossa natureza humana? A princípio, e o simbolismo é o batismo. Porque quando nós descemos as águas, quando nós mergulhamos naquela água, significa que o nosso velho homem está ficando naquela água. E quando nós levantamos, somos uma nova criatura. Aleluia. Então, significa que nós fomos revestidos através daquela água do novo homem, da nova mulher em Cristo Jesus. E dali em diante nós recebemos mais força para prosseguirmos nesta nova vida, que é a vida em Cristo. Porque quando nós olhamos o mundo aí fora, são tantas coisas para atrair a nossa vida, para estarmos lá fora. E não é só para o jovem, não é só para o adolescente, é para todas as idades, irmãos. O inimigo não está perdendo tempo. E é muita coisa para atrair a atenção mesmo. E de nós mesmos, se nós estivermos presos à nossa velha criatura, ao nosso velho homem, nós não conseguiremos vencer essas tentações. Por isso que é necessário confessar Jesus e batizar nas águas. Só que não para por aí para entrar no céu. Não é simplesmente você entrar num foguete ou numa máquina e você se teletransportar já para o céu. Não é a mesma coisa de você dormir e já acordar no céu. Tem um caminho a percorrer, tem uma escada que você precisa subir degrau por degrau. Então, irmãos, à medida que nós vamos tomando essas decisões de fé, o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida e na sua vida. Não adianta eu me batizar e depois falar, agora eu vou ficar em casa, vou assistir o culto pela televisão. Não. Nós precisamos estar em comunhão com o corpo de Cristo. E a palavra de Deus diz que nós precisamos nos reunir. E todas as vezes que vos reunirvos, que vocês façam memória do ato que Jesus Cristo fez ali na cruz. Ou seja, antes dele ser entregue, ele teve a última ceia com seus discípulos. E ele disse que aquele pão representava o seu corpo. E aquele cálice simbolizava o seu sangue que seria derramado por toda a humanidade. Então, nós, quando aceitamos a Cristo e somos batizados, nós precisamos também participar da Santa Ceia. E nós precisamos estar fazendo isso periodicamente. Por quê? Porque nós precisamos estar trazendo à nossa memória o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a luta que é lá fora, é no trabalho, é na faculdade, é no colégio, é dentro de casa, é na rua. Nós somos bombardeados diariamente, diuturnamente, dia e noite.
Ou seja, se nós ficarmos sempre nessa batalha, vai apagando da nossa memória. Então, nós precisamos, quando nós nos reunimos para a Santa Ceia, é um momento de contrição, é um momento de sentir aquela dor, sentir aquela gratidão pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Então, não podemos vir para a Santa Ceia simplesmente por vir. É um momento em que nós estamos falando, Senhor, valeu a pena o seu sacrifício ali na cruz. Valeu a pena, obrigada, porque o Senhor me salvou. O Senhor olhou para mim e me resgatou. Resgatou a minha casa, resgatou a minha família. E eu te agradeço, Senhor, valeu a pena o Senhor ter entregue a sua vida ali na cruz. Nós somos gratos a Ti. E é nesse sentimento que nós participamos da Santa Ceia. E nesse momento é o momento em que o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, as pessoas que estão todas juntas em um bem comum, todos que estão reunidos, estão todos no mesmo propósito. Qual o propósito? Ir para o céu. Então, todos se reúnem, tomando a Santa Ceia em sinal de unidade, de comunhão, laços familiares, laços de amor entre nós, que é um diferencial, aleluia. Irmãos, além de tudo isso, temos também outras coisas que nós precisamos praticar, seguir para alcançarmos o céu. Se a pessoa aceitou Jesus, se batizou, tomou Santa Ceia e já morreu, foi para a glória, aleluia. Mas enquanto nós estivermos nesta terra, nós temos que seguir outros trâmites. Nós temos outras ordens que nós precisamos obedecer. Então, a palavra principal é o quê? Obediência. Obedecer. Obedecer ao quê? Obedecer à palavra de Deus. E se eu for falar que tantas coisas que Deus fala na palavra, que nós temos que obedecer, eu ficaria aqui essa noite, amanhã o dia inteiro, porque são muitas coisas. Mas eu quero me ater ao que esta palavra está falando. Esta passagem bíblica. E quando aquele jovem chega até Jesus, ele fala, o que eu devo fazer para chegar ao céu? E Jesus diz, você conhece os mandamentos? Ele, sim, eu procuro os cumprir desde a minha infância. E Jesus, ele fala lá, não matarás. Ele dita, não sei se na sua Bíblia tem aí quantos na sua Bíblia? 5, 6? Quem tiver com a Bíblia aberta. Nessa passagem bíblica não tem os 10, tem 5 ou 6 no seu. 5? 5, né? Tem algumas passagens bíblicas que falam, amará o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, Jesus fala para aquele jovem, quando ele pergunta, o que eu devo fazer para herdar o céu? Ele fala assim, conhece os mandamentos? Não matarás. E depois ele fala, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honrará o teu pai e a tua mãe. Irmãos, então, eu entendo que se o Senhor disse que esta é a palavra para a minha vida e para a sua vida nessa noite, é porque o Senhor quer que nós venhamos meditar nesses 5 pontos aqui. Então, quando o Senhor fala, não matarás, Ele está falando para mim e para você que nós temos que nos atentar. Porque a palavra de Deus fala assim, Senhor, quem entrará no teu santuário? E Ele fala, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Amém? Nós não podemos ter a nossa mão suja de sangue. Aquele que mata, aquele que tira a vida da outra pessoa, além dele ter que cumprir uma pena aqui nesse mundo, ele terá que cumprir uma pena diante de Deus, se ele não se arrepender. Aí as pessoas falam assim, mas tantos ladrões e bandidos e assassinos que cometem cada crimes bárbaros, depois eles aceitam Jesus, ficam santinhos e ficam pregando por aí. Irmãos, só Jesus pode transformar o ser humano. Só o Senhor pode mudar a natureza de uma pessoa. Só Jesus. E se esta pessoa verdadeiramente se arrepende, Jesus muda essa pessoa. Então, nós precisamos pensar da seguinte maneira. Claro que é difícil
você lidar, você ficar sabendo de um crime, de uma situação difícil, assim, né? Mas nós temos que amar essas pessoas. Nós temos que ter misericórdia dessas pessoas. E se nós tivermos a oportunidade de evangelizá-las, nós precisamos fazer isso. Porque Jesus também morreu por elas. E quando essas pessoas, através da pregação, conhecem quem é Jesus e elas se arrependem, elas conseguem entrar na fila dessa escada que vai subir para o céu. Irmãos, mas não é só isso. Às vezes nós pensamos, não matarás, é tão forte. Mas nós temos que pensar que às vezes eu e você estamos matando o nosso irmão que está do nosso lado na igreja. Às vezes nós estamos matando o nosso irmão de sangue que dorme no nosso quarto. Às vezes nós estamos matando o nosso pai, a nossa mãe. E nós estamos matando com o quê? Com atitudes, com palavras, né? Com cara feia. É muito fácil a gente pensar, não matarás, quando a pessoa pega uma arma, uma faca e comete o ato. Mas nós temos que pensar que às vezes as nossas palavras, elas são mais profundas do que uma faca, do que um tiro. Então, irmãos, nós precisamos analisar as nossas condutas. Hoje o Senhor está falando comigo e com você a questão desse mandamento. Nós precisamos rever as nossas condutas. Será que nós estamos apoiando o nosso irmão? Será que nós estamos ajudando o nosso irmão? Às vezes o irmão vem contar uma dificuldade que ele está passando, que ela está passando, e a gente, em vez de encorajar, de dar uma palavra de ânimo, a gente não entra na situação para puxar para baixo, e não para tirar do buraco. E aí a pessoa, é verdade mesmo, hein? É isso mesmo. Tal. Irmãos, a gente precisa, se você não tem o que dizer, fique quieto, só ouça e interceda. E pede, Senhor, o que eu vou dizer? Me ajuda. Ou então, não tem por que dizer, abrace a pessoa. Ore pela pessoa. Mas cuidado com o que você vai dizer. Às vezes a pessoa, vem falar do irmão, porque o irmão fez isso. Aí você põe mais pilha na situação. Em vez da pessoa recobrar a consciência e pensar, não, eu errei também, depois eu vou pedir perdão para o irmão. Não. Aí é que ele sai mais convicto de que ele está certo e o irmão está errado. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos semear a paz e não a discórdia, a contenda entre os nossos irmãos. A palavra também diz, não furtarás. Infelizmente, tem pessoas que têm esse problema de se apossar daquilo que não lhe pertence. E o Senhor abomina esse tipo de coisa. Nós não podemos pôr a nossa mão naquilo que não é nosso. Existem pessoas que têm esse problema, que não foi tratado, e às vezes vêm para a igreja, fazendo parte agora do corpo de Cristo, mas não foi tratado, não foi liberto, não foi curada, e começa a praticar esse tipo de coisa no meio dos irmãos. Então nós temos que tomar cuidado. Se chegar ao nosso conhecimento de pessoas que têm esse problema, nós temos que orientar esta pessoa. Se não tivermos condições de orientar, vamos pedir para que essa pessoa procure o pastor, procure o seu líder espiritual, para que ela tenha ajuda nessa área. Mas não é só esse tipo de furto também, irmãos. Nós não podemos tomar posse, querer aquilo que é do outro. Às vezes a pessoa tem um cargo e você fica desejando o cargo da pessoa. A pessoa faz determinada atividade, você quer que a pessoa, você que quer fazer aquela atividade, você que quer estar no lugar daquela pessoa. Isso é como se você estivesse furtando, querendo tomar posse daquilo que não lhe pertence. Nós precisamos tomar cuidado. Às vezes nós ficamos presos só na etimologia da palavra, mas a palavra ela é muito ampla. E ela cabe em todas as esferas, material, espiritual, emocional, intelectual. E quando nós falamos de furtar, nós temos que tomar cuidado. A outra questão também, irmãos, não dirás falso testemunho. A gente não ouve muito se dizer esse tipo de coisa, mas quando a testemunha é a pessoa que ela vai dizer, falar de um fato que ela viu, ouviu, ou ela participou daquele fato, daquele ato. Então, ela vai narrar aquilo que ela viu, participou.
Agora você imagina uma falsa testemunha. É uma pessoa que está falando de algo que é uma mentira. Ela criou, ela inventou aquela história. Com o intuito de quê? Qual o intuito desse falso testemunho? Dificilmente é para o bem. Na maioria das vezes é para prejudicar alguém. Então a palavra nos adverte, cuidado. Às vezes a pessoa ouve isso e aumenta. Cuidado com o telefone sem fio. Às vezes você ouve uma palavrinha, acrescenta mais uma palavra. Aí conta para outra pessoa, ela acrescenta uma palavra. Quando chega lá na frente, tem um texto. E todo distorcido. Isso também é você estar levantando um falso testemunho. Porque você está falando de uma situação que você não viu, que você não ouviu, e você não participou do ato, mas você ficou sabendo o que aconteceu e você está passando para frente. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos semeando. Isso também pode trazer até a morte de uma pessoa, a morte espiritual de uma pessoa, que se sente ofendida, que se sente magoado com aquela situação, envergonhada com aquela situação e vai se afastando gradativamente do corpo de Cristo. E também eu pulei um aqui, não adulterarás. Quando a palavra diz não adulterarás, está falando que aqueles que são casados mantenham a pureza no seu matrimônio. Não crie uma mácula no teu casamento. Quando um casal, um homem ou uma mulher que são casados e sai com uma outra pessoa, ela está cometendo adultério. E quando ela faz isso, ela está trazendo uma mancha para o corpo de Cristo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor está preparando a igreja, a noiva, que está ataviada, preparada, sem mancha, sem ruga, sem nenhuma dessas coisas, pura para Ele. Então, quando Ele fala dessa mancha no corpo de Cristo, que é a noiva, significa isso. Quando existe um caso de adultério dentro da igreja, cria-se uma mancha no corpo de Cristo. Imagine uma roupa, uma túnica branca com uma mancha de café lá, por exemplo. Depois mais uma mancha, outra mancha, outra mancha. Imagine o corpo de Cristo. E outra coisa, o corpo de Cristo ele não pode subir com mancha. Ele só vai subir se ele estiver limpo, sem marca alguma. Irmãos, então nós temos que nos alertar. Porque quando esse tipo de coisa acontece no meio do povo cristão, isso abre precedentes terríveis. Isso vai entristecendo o povo de Deus. Porque essa mancha está lá e ela precisa ser removida. A mesma coisa que traz uma mancha para o corpo de Cristo é quando pessoas que não contraíram matrimônio ainda, são solteiras e têm relação sexual antes do casamento. Estão fornicando, diz a palavra. As pessoas que estão nessa situação, elas também estão trazendo mancha para o corpo de Cristo. Várias manchas no corpo de Cristo. Enquanto esse pecado permanecer, essa mancha vai estar lá. E se Jesus vier agora e recolher a igreja, as pessoas que estiverem provocando esta mancha não vão subir. E ainda compromete as pessoas que estão próximas dela também de subir. Porque se você for conivente nesse tipo de coisa, você também está correndo risco de não subir para o céu. Irmãos, isso é muito sério, a questão da fornicação no meio da igreja. É importante, talvez, não sei se hoje seja um momento mais propício, mas eu preciso falar rapidamente. Irmãos, vocês são uma bênção de Deus, vocês são lindos, vocês são maravilhosos. Deus tem um futuro maravilhoso para cada um de vocês. Deus tem uma princesa para você, varão. Deus tem um príncipe, um homem de Deus para você,
princesa de Jesus. Eu profetizo na vida de vocês em nome de Jesus. Mas para que vocês alcancem a bênção do Senhor, vocês também precisam fazer a parte de vocês. Vocês precisam manter a veste de vocês limpas. Irmãos, aqueles que ainda estão com as vestes limpas, vigie. Cuidado. Cuidado para não contaminar as suas vestes. Porque se você contaminar as suas vestes, você está comprometendo a tua salvação. E saiba você, menino, menina, jovem, adolescente que estão aqui hoje. Deus criou você perfeito. Embora você seja perfeito em Cristo Jesus, infelizmente os seus pais, os seus avós, os seus bisavós e tataravós cometeram muitos pecados. Talvez muitos deles morreram sem conhecer Jesus. Talvez muitos deles morreram na idolatria, na pornografia, no adultério, no pecado. E, infelizmente, a palavra de Deus nos diz que esses pecados, essas iniquidades, elas vão passando de geração em geração. E, de repente, você ainda tenha sobre a sua vida essa iniquidade. Talvez você ainda tenha na sua vida um espírito que está lá atuando na sua vida. Agora, o que te torna diferente da pessoa lá fora é que você está justificado, porque você está debaixo da crucificação, aleluia. Você está debaixo do sacrifício de Jesus. Enquanto você está debaixo do sacrifício de Jesus, você se torna justo. Agora, quando você busca lá fora uma menina, busca lá fora um rapaz que não é da igreja, você está em julgo desigual. E a palavra diz que ele não aceita o julgo desigual. Quando um jovem, uma jovem se casa, contrai matrimônio com uma pessoa ímpia, que não professa a mesma fé, ele está criando uma ruga no corpo de Cristo. Irmão, você já imaginou isso? Uma ruga no corpo de Cristo? O corpo de Cristo é perfeito, ele é limpo, lisinho. Mas por conta daquele julgo desigual, criou uma ruga lá no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não pode subir com ruga, concorda? Ou essa ruga tem que ser esticada, ou essa ruga tem que ser extirpada, arrancada. Concorda? Então, irmãos, ou a pessoa que não é cristã se converte e passa a fazer parte do corpo de Cristo, e aí, então, esticou a ruga, ela passou a ser parte do corpo de Cristo. Ou, então, a pessoa vai se divorciar, alguma coisa ela vai ter que fazer. E aí, essa pessoa ela vai ser extirpada, essa ruga vai ser arrancada do corpo de Cristo. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito profundo. E nós não paramos para pensar nessas coisas. E não é só isso. Como eu falei para você, imagine essa moça que é ímpia, que se casa com um rapaz cristão. A família dela é toda ímpia, os avós eram ímpios, os bisavós e tataravós, e às vezes até praticavam magia negra e outras coisas. Imagine quantos espíritos malignos que estão nessa moça. Quando este rapaz se une a esta moça, os demônios que estão nela passam tudo para esse rapaz. E vice-versa. Irmãos, isso é muito profundo, isso é muito forte. Por quê? Porque a palavra diz que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e eles serão os dois o quê? Uma só carne. Uma só carne. A partir do momento que eu casei com Ailton, o que tinha de bagagem espiritual na minha vida passou para a vida dele. O que tinha de bagagem espiritual na vida dele passou para a minha vida. E se nós não buscarmos diante de Deus, pedir perdão pelos pecados que os nossos antepassados fizeram, pedir perdão, se arrepender e expulsar essas coisas da nossa vida, isso vai continuar. Agora, você imagine um homem que é cristão, criado na igreja, se casa com uma moça ímpia,
como que vai ficar a vida desse rapaz? Porque a palavra diz o seguinte, o homem que se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela. Ou seja, se o homem se uniu a ela, que é prostituta, ele vai ser o quê? Prostituto. Então, irmãos, quando nós cometemos esse tipo de coisa, nós estamos atraindo para a nossa vida coisas terríveis. Mas, se aprofundando um pouco mais, agora você imagine as pessoas que estão praticando sexo antes do casamento. A palavra diz que quando nós temos a relação sexual com uma pessoa, ali nós estamos fazendo uma aliança com ela. Eu estou me unindo àquela pessoa, não só fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente a esta pessoa. Eu me torno um corpo com ela. Agora imagine você, se formou um corpo com essa pessoa, só que passou um ano, terminou o namoro, você continua na igreja, começa a namorar com outra pessoa, e aí você vai fornicar com aquela pessoa, aí o que aconteceu? Você já está na sua alma, os demônios que tinha naquela pessoa, na sua vida. E agora, aquele outro parceiro, o que está nele, a carga que está nele, vai passar para a sua vida também. Aí, passou mais um ano, você termina, namora com uma outra pessoa. Imagine que você tenha relação sexual com 3, 4, 5 pessoas antes de se casar realmente. Como que vai estar a sua vida? Fora isso, irmãos, todas as pessoas que têm relação sexual, a partir daquele momento, a alma dela se liga à alma daquela pessoa. A palavra de Deus nos diz que Jacó, ele teve uma filha, de nome Diná, filha de Leia. E ela saiu e foi visitar lá o arraial lá, do povo lá da vizinhança. E o que aconteceu? Siquém viu Diná e achou ela muito bela. E o que ele fez? Foi para cima dela e abusou da moça. Porque ele achava que ele estava no direito. Na terra dele podia, as moças deixava correr solto, né? Até parece os dias de hoje. Então, irmãos, o que aconteceu? Quando ele teve relação com aquela moça, a alma dele se apegou a ela. Depois vocês leiam lá, se eu não me engano, é Gênesis 37. A alma de Siquém se apegou à alma de Diná. E ele ficou apaixonado por ela. Ele não parava de pensar nela. E então o pai dele foi e pediu a Jacó que permitisse que ele se casasse com ela. Mas o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você tem uma relação com uma pessoa, a sua alma se apega à alma daquela pessoa. E a alma daquela pessoa se apega à tua alma. Se você se casar com essa pessoa, glória a Deus, menos mal. Porque você vai estar com a parte da alma dela na sua alma para sempre. Agora você imagine a moça que teve 3, 4, 5 relacionamentos. A alma dela está fragmentada. Porque a alma dela está presa na alma desses 5 parceiros. Pedaços da alma desses 5 parceiros estão presos na alma desta moça. E quando essa moça vai contrair um matrimônio, que vai ter o seu marido realmente, como que está essa moça? Como que está o emocional dessa moça? E também do rapaz, que é o mais comum, né? Como que está o emocional desse rapaz? Por que que muitos relacionamentos não dão certo? Por conta disso, irmãos. A pessoa fala assim, eu amo meu marido, eu amo meu marido. Quando a gente namorava, era uma bênção, tal. Só que hoje que nós somos casados, eu não sei o que acontece. Eu estou com a pessoa, mas minha cabeça vem a lembrança de fulano, de Beltrano. Ou então, às vezes, me dá aquela saudade, aquela sensação. Irmãos, isso é porque a sua alma está ligada à alma daquela pessoa. E então, precisa do quê? Precisa de um acompanhamento espiritual. Precisa a pessoa ter consciência disso. Você que está me ouvindo hoje, que se encontra nessa situação, pense, analise e arrependa-te. E procure ajuda, porque você precisa que alguém te acompanhe espiritualmente, ore por você, para que haja
o desvinculamento, para que você renuncie a isso, para que você devolva as partes da alma daquelas pessoas, para que você tome de volta as partes da tua alma que estão com aquelas pessoas, para que você consiga prosseguir um casamento debaixo da bênção de Deus, desfrutando daquilo que Deus tem para o seu matrimônio. Deus é tão misericordioso que Ele permite que, se você verdadeiramente se arrepender, confessar o seu pecado e mudar de vida, Ele restaura a sua vida. Ele restaura completamente. Isso é bom, mas algumas pessoas, elas não conseguem se arrepender. Por isso, irmãos, você que ainda está com as suas vestes puras, procure conservar as suas vestes limpas. Porque se você contaminar as suas vestes, você está correndo um grande risco de não ter uma felicidade plena no teu casamento. E aqueles que contaminaram as suas vestes, se arrependa, peça perdão, busque ajuda, busque uma pessoa que ore por você, para que você tenha a sua vida emocional, espiritual e física purificada, limpa, e faça um voto com o Senhor de não se deitar com ninguém, a não ser aquele que Deus preparar para você, depois que você receber a bênção de Deus. E então Deus terá condições de te abençoar. Amém, irmãos? Eu deixei os mais polêmicos por último. E depois ele fala assim: honra o teu pai e a tua mãe. Irmãos, às vezes a gente pensa, é tão comum falar honra teu pai, honra tua mãe. E a palavra fala, honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem sobre a terra, para que vivas abundantemente, tenha longevidade de vida. Eu costumo falar para os meus filhos, vocês querem ser prósperos? Então, honre a mim e ao seu pai. Então, esse é o caminho. Você quer ser abençoado, abençoada? Honre o teu pai e a tua mãe. Aí a gente fala, mas o que é honrar pai e mãe? É além do respeito. Primeiro de tudo, nós temos que respeitar. E honrar. Honrar é como se você estivesse dando reverência ao seu pai, à sua mãe. Muitos aqui... Eu sou da época que nós pedimos bênção, bênção mãe, bênção pai. Nós estamos pedindo que nossos pais nos abençoem. Existem algumas igrejas evangélicas cristãs que não ensinam isso. Eu acho terrível, porque os nossos pais é que precisam e têm o poder de nos abençoar. Se eu não abençoo meu filho, quem vai fazer? Quem vai abençoar? Irmãos, quando nós falamos em honrar pai e mãe, nós precisamos analisar algumas questões. Quando nós somos jovens, adolescentes, às vezes nós comparamos os nossos pais com os pais dos nossos amigos. E às vezes a gente fala que, mas eu não queria que os meus pais fossem assim, eu queria que os meus pais fossem igual aos pais de fulano. Eu me lembro quando eu era adolescente, e na minha sala tinha algumas amigas, e eu fui até a casa delas, e chegando lá eu vi que as mães delas eram jovens. E eu olhava para minha mãe, e a minha mãe sempre teve cabelo branco cedo. A família da minha mãe branqueia o cabelo muito, muito cedo. E a minha mãe já tinha os cabelos bem grisalhos, né? E aí eu olhava e falava assim, eu não queria que a minha mãe fosse velha. Eu queria que a minha mãe fosse jovem, igual a mãe de fulana, de fulano. E às vezes, irmãos, eu tinha vergonha que as pessoas vissem a minha mãe. Porque eu achava que eles iam ficar falando que a minha mãe era velha. Então, isso é comum acontecer nessa idade. Nós temos vergonha do nosso pai, vergonha da nossa mãe. E depois que a gente cresce, que a gente amadurece, a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, que vergonha. Outro dia eu estava em oração e o Senhor me trouxe à memória fatos que eu fiz, coisas que eu fiz da minha infância. E eu pedi perdão a Deus. Porque eu falei, Senhor, eu sinto vergonha do que eu fiz com a minha mãe, do que eu fiz com o meu pai. Irmãos, não se envergonhe do seu pai e da sua mãe. Não importa a profissão que eles tenham, não importa a aparência que eles tenham, não importa se eles falam errado, não importa.
Ele é o seu pai, ela é a sua mãe. Não importa se o seu pai tem algum problema de vício, se o seu pai tem um problema de saúde. Não importa. Ele é o seu pai. E nós temos que honrar e respeitar e aceitar os pais que o Senhor nos deu. Claro que nós não vamos ser coniventes com o pecado, mas nós temos que respeitá-los. Então, não tenha vergonha dos seus pais. Ame os seus pais. Procure abraçar. Procure falar, pai, eu te amo. Talvez seja difícil, eu não sei hoje como que está os lares hoje. Na minha época, eu não conseguia falar para o meu pai, pai, eu te amo. Eu falava para minha mãe, mãe, eu te amo, mas para o meu pai eu não conseguia. Eu não conseguia dar um beijo no rosto do meu pai. De tanta mágoa, de tanta raiva que eu tinha do meu pai. Quando meu pai foi envelhecendo, que ele... a gente sentava ele no lugar, ele ficava, a gente levava ele para lá, para cá, que ele já não tinha vontade própria mais. Então, eu abraçava meu pai, eu falava, pai, eu te amo, e ele enchia os olhos de lágrimas. Porque ele também não conseguia falar que nos amava antes. Mas quando ele ficou enfermo, que ele ficou doente, que ele ficou debilitado, foi só nesse momento que ele conseguiu ver a família que ele tinha. E então ele começou a falar, filha, eu também te amo. Irmãos, é muito bom nós podermos fazer pelos nossos pais aquilo que está ao nosso alcance. Não deixe essa oportunidade passar, porque de repente Deus leva seu pai, Deus leva sua mãe, e você vai ficar com o coração entristecido porque você não fez por eles o que você podia fazer. Ame os seus pais. Mostre, declare a eles o seu amor. Mostre para eles a mudança que Jesus fez no seu coração. E, de repente, através da sua demonstração de amor, você vai ganhar o seu pai e a sua mãe para Jesus. Então, quando nós praticamos isso, de honrar, de respeitar os nossos pais, nós estamos plantando, nós estamos semeando para nós podermos futuramente colher. Amém, irmãos? Só que esse jovem, irmãos, quando Jesus falou tudo isso para ele, ele falou, não, mas eu já cumpro tudo isso, eu já faço tudo isso. Talvez você esteja aqui pensando, glória a Deus, eu já faço tudo isso, então meu passaporte está garantido para o céu. Mas aquele jovem, Jesus olhando para ele, e ele, eu acho que ele estava numa expectativa, não, Jesus, eu já cumpro, já faço tudo isso, então, eu acho que ele pensou, Jesus vai falar, então você já herdou a vida eterna. Só que Jesus olha para ele e fala assim, então, se você quer ser justo, se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, pegue esse dinheiro, dá aos pobres e vem e siga-me. E aquele jovem, então, se entristeceu e saiu da presença de Jesus. Irmãos, aqui o texto, ele não está querendo mostrar que é porque o jovem era rico, porque é difícil o rico entrar no céu. A questão aqui é que Jesus, ao olhar para aquele homem, Jesus fez um raio-x da alma, do sentimento, dos apegos que estavam na alma daquele homem. E Jesus viu que o apego dele estava nos bens que ele possuía. Porque ele possuía muitos bens. E a palavra de Deus diz, onde estiver o seu coração, ali está o teu tesouro. Então ele achava que o coração dele estava em cumprir os mandamentos de Deus, mas o coração dele estava nos bens que ele possuía. E então Jesus deu para ele a dica. Você quer me seguir? Você quer ser justo? Então remova isso que está entre eu e você. Isso que está entre você e Deus. Isto que está impedindo você de continuar subindo os degraus da escada que leva aos céus. Irmãos, no caso daquele jovem, eram os seus bens. Mas hoje, o Senhor pergunta para mim e para você, o que está no meio entre eu e Deus? O que está no meio entre você e Deus, que está impedindo você de colocar o seu coração inteiramente em Deus?
O que está impedindo? Onde verdadeiramente está o teu coração? E aí o Senhor fala que nós temos que remover, retirar. De repente a pessoa está na igreja e ela está num pecado. E ela não quer abandonar aquele pecado. Ela até fala, não vou fazer mais. Ela praticou o pecado. Ai, meu Deus, me perdoa, não vou fazer mais, não vou fazer mais, não vou fazer mais. Vem para a igreja, e santo, e toma a Santa Ceia. Passou um mês, ela cai no pecado de novo. E assim, consecutivamente. Aí ela chega a um ponto que adormece. Ela pensa assim, não, eu vou levando assim, até lá na frente eu resolvo e tal. Irmãos, na verdade, a pessoa, ela está na igreja, ela tem consciência que ela está com um pecado na vida dela, só que ela não quer remover o pecado. Porque para remover esse pecado requer renúncia. Requer realmente disposição, força de vontade. E não é fácil. Mas se não houver esta atitude, não tem como entrar nos céus. Eu não vi nem a hora que eu comecei, isso eu já passei do horário. Então, irmãos, a palavra nos fala nesta noite que nós temos que cumprir os mandamentos e que nós temos que ver qual o pecado que está na nossa vida ainda, que está nos impedindo de ter uma comunicação direta com Deus, uma ligação direta com o Senhor, a ponto de nós podermos subir todos os degraus e chegarmos ao céu. Amém, irmãos? Se tem alguém no nosso meio nessa noite que ainda não conhece a Jesus, que ainda não confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, é necessário para que você chegue aos céus, que você tome o primeiro passo que nós falamos aqui no início, que é preciso você verdadeiramente crer no seu coração que Jesus é o Filho de Deus, confessar com a sua boca, crer com o teu coração, e a partir daí você começa a sua jornada para subir aos céus, para entrar no céu. Tem alguém no nosso meio nessa noite que gostaria de fazer essa confissão publicamente? Todos já conhecem a Cristo? Amém. Se você não fez essa confissão, medite na palavra, ore em casa. Se você for tocado pelo Espírito Santo, ajoelhe-se e entregue a sua vida. Faça a sua confissão, você em Deus. Amém, irmãos? Irmãos, receba essa palavra com amor, com carinho, porque Deus, Ele repreende porque Ele ama. Se Ele me repreende, se Ele repreende os irmãos, é com amor, para que nós tenhamos chance de nos reparar a tempo. A palavra diz que aquele que é santo orará a Deus a tempo de o achar. Irmãos, o Senhor está nos mostrando que nós somos santos. Embora estejamos, às vezes, no pecado, nós somos santos. Mas Ele está nos dando a chance de orarmos a Ele enquanto é tempo. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmã.